é Silvia Renata de Oliveira Penchel, eu sou tabeliã e oficial registradora do Cartório Ofício Único de Quatis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em Direito Civil e também em Direito Notarial e Registral. Hoje eu vou falar para vocês, a gente vai entrar na quarta aula sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Na aula passada a gente falou sobre as limitações propriamente ditas que um estrangeiro tem que cumprir para adquirir um imóvel rural no Brasil. E hoje eu vou começar falando para vocês sobre os aspectos notariais e registrais dessa matéria. Como é a dinâmica dentro de um cartório quando ocorre a aquisição de um imóvel rural por estrangeiro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que essa aquisição, ela necessariamente tem que ser feita por escritura pública, independente do valor do imóvel. Essa é uma das exceções àquele artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil diz que imóveis que o direito real sobre imóveis de até 30 salários mínimos pode ser constituído através de instrumento particular. Aqui é uma das exceções a essa regra, já que a Lei 5.709 de 71 ela é expressa no artigo 8º, ao dizer que a escritura pública na aquisição de imóvel rural por estrangeiro é da essência do ato. Então, aqui não tem como ser por instrumento particular, tem que ser sempre por escritura pública. Outra coisa que tanto o notário quanto o registrador eles têm que prestar muita atenção são nas autorizações. As autorizações que eu falei na aula passada para vocês, a autorização do INCRA, do Congresso Nacional, do Conselho de Segurança Nacional, aí depende, do caso. Essas autorizações, elas têm que vir transcritas tanto na escritura pública, quanto na matrícula do imóvel, como naquele registro no livro especial de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. A autorização do INCRA, ela tem a validade de 30 dias, ou seja, a escritura ela tem que ser lavrada dentro do prazo de 30 dias, senão tem que ser pedida uma nova autorização para o INCRA. E o registro? O registro dessa escritura, ele tem que ser feito no prazo de 15 dias. Essa é a única hipótese em que a lei ela impõe um prazo para o registro da escritura. Porque assim, a gente sabe que quando a gente faz uma escritura pública, é recomendável, que a gente registre logo em seguida essa escritura. Até porque é só com o registro que há a constituição do direito real de propriedade. Mas a lei não impõe um prazo para isso. Por exemplo, se eu faço uma escritura e deixo para registrar daqui a um ano, se não houver um registro de título contraditório excludente na minha frente, eu vou conseguir registrar essa escritura normalmente. A lei não impõe um prazo. Aqui não. Aqui a lei impõe o prazo de 15 dias para que essa escritura seja registrada. E por que a lei impõe esse prazo? Porque é só através do registro dessa escritura que há como fazer o controle das áreas adquiridas por estrangeiros. Eu falei na aula passada para vocês que há um limite no município para ser ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros. E a única forma de fazer esse controle é através do registro nesse livro especial. Então, por isso, a lei impõe um prazo de 15 dias para esse registro. E se a pessoa não registrar? Bom, vai ter que fazer uma nova escritura com nova autorização? A lei não diz, tá? Mas, assim, uma coisa é certa. Se entre a lavratura da escritura e o registro, novas aquisições de imóveis rurais por estrangeiros ocorrerem naquele município e ultrapassar aquele percentual dos 25%, quando a pessoa for registrar, ela não vai conseguir registrar aquela escritura. Então recomenda-se que o registro seja realmente feito no prazo de 15 dias, seja para não ter que fazer uma nova escritura com nova autorização, seja para não passar por essa situação de não conseguir registrar essa aquisição, o que não vai nem poder ser imputado ao alienante do imóvel, porque nesse caso a culpa pelo não registro seria do adquirente e aí ele ficaria numa situação complicada. Então, na dúvida, deve registrar no prazo de 15 dias.
Outra situação que deve ser observada, que eu já falei na aula passada e também acabei de mencionar, que é a questão do limite do município. Vou repetir rapidamente para vocês, é que a soma das áreas rurais pertencentes a estrangeiros no mesmo município não pode ultrapassar 25% da área daquele município e a soma das áreas rurais pertencentes a estrangeiros da mesma nacionalidade não pode ultrapassar 10% da superfície do município. E como é feito esse controle, eu também já falei na aula passada para vocês, né? Falei que existe aquele livro especial de registro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro e que o registrador de imóvel deve pedir a certidão desse livro em todos os registros de imóveis do município e ainda o adquirente deve apresentar uma certidão do IBGE dizendo a área daquele município e o registrador e o tabelião de posse desses dois documentos tem como saber se o limite dos 25% do município está sendo ultrapassado. Falei também já para vocês sobre o livro especial, né? Falei também na aula passada disso, vou repetir rapidamente. Quando ocorre a aquisição de um imóvel rural por estrangeiro, essa aquisição ela tem 2 registros. O primeiro registro é o registro na matrícula do imóvel, no livro 2, que é onde é constituído o direito real de propriedade, e tem o segundo registro, que é um registro meramente administrativo, não constitui direito nenhum, mas que é feito para fins daquele controle do percentual do município, que é o registro naquele livro especial de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Bom, agora uma coisa que todos os registradores de imóveis devem prestar atenção, que é muito importante, é uma obrigação que tem o registro de imóvel. O registro de imóvel, a cada 3 meses, ou seja, trimestralmente, ele deve enviar tanto para a Corregedoria Geral de Justiça como para o INCRA uma relação dos imóveis rurais que foram adquiridos por estrangeiros. Ele deve fazer isso sob pena de perda da delegação. Olha a importância dessa matéria. Se o registrador não mandar essa informação para a Corregedoria e para o INCRA, ele fica sujeito à pena de perda de delegação. Então tem que prestar muita atenção nessa matéria. E ainda, se o imóvel estiver em área indispensável à segurança nacional, ele também deve mandar esse relatório para a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. E se não houver aquisição de imóvel rural por estrangeiro nesse período de 3 meses? Ainda assim, o registrador ele deve informar que não houve nenhuma aquisição desse tipo nesses 3 meses. Bom, e se o tabelião e o registrador não observarem a Lei 5.709 de 71? Por exemplo, se um tabelião lavrar uma escritura ou o registrador fizer um registro de imóvel rural por estrangeiro sem observar a Lei 5.709, o que acontece? Tanto o tabelião quanto o registrador, eles vão responder civilmente pelos prejuízos causados aos contratantes e, além disso, eles vão responder criminalmente pelo crime de prevaricação ou falsidade ideológica. Ou seja, o tabelião e o registrador que não cumprem a Lei 5.709 praticam crime. Inclusive, essa é uma pergunta que cai bastante em concurso. Eu já vi em algumas provas essa pergunta, que se o tabelião e o registrador não observarem a Lei 5.709 na aquisição de um imóvel rural por estrangeiro, se ele está praticando um crime. E sim, ele está praticando um crime de prevaricação ou falsidade ideológica. Isso está no artigo 15 da Lei 5.709 de 71. E em relação ao ato que foi praticado, né? Em relação àquela aquisição de imóvel rural por estrangeiro que foi praticada sem observância da lei, o que acontece? Bom, a lei diz que esse ato ele é nulo e que o alienante ele vai ter que restituir o preço ao adquirente. Bom, sendo um ato nulo, em regra, é um ato que não convalesce. Essa é a regra. Mas o INCRA publicou a Instrução Normativa 88 de 2017 e essa instrução normativa ela trouxe regras sobre a ratificação de atos nulos,
ou seja, sobre a ratificação dessas aquisições que foram feitas sem observar a Lei 5.709. Essa instrução normativa, no artigo 26, parágrafo 1º, ela diz o seguinte: que a nulidade é excepcionada pela regra prevista no parágrafo 5º do artigo 214 das Leis 6.015 de 73. Esse artigo 214 da Lei 6.015 de 73 é aquele artigo que fala da nulidade de pleno direito do registro. E o parágrafo 5º fala da uso capião tabular. Esse parágrafo 5º diz o seguinte: que a nulidade de pleno direito do registro não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Então, o que essa instrução normativa está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: se quando da descoberta da não observância da Lei 5.709 na aquisição de um imóvel rural por estrangeiro, aquele adquirente estrangeiro que já se encontra na matrícula do imóvel como titular, ele já tiver preenchido os requisitos para uso capião em qualquer das suas modalidades, aquela aquisição que seria nula de pleno direito, ela vai ser sanada pela uso capião. É isso que está dizendo a instrução normativa. Agora, esse assunto não é tão pacífico, tá? Porque o STJ, por exemplo, entende que mesmo no caso de uso capião, as limitações da Lei 5.709, elas têm que ser respeitadas, tendo em vista que está em jogo a defesa do território e a soberania nacional. O STJ deu uma decisão recente nesse sentido, uma decisão de 2018, ou seja, após a publicação dessa instrução normativa. Então, pelo entendimento do STJ, a aquisição de imóvel rural que tiver sido feita sem observância da Lei 5.709 é um ato nulo de pleno direito e não poderia ser sanado pela uso capião. Então, essa matéria não é tão pacífica, mas a gente vai voltar a falar de uso capião daqui a pouquinho. Agora eu vou continuar falando dessa instrução normativa, que ela trouxe ainda outras possibilidades em que se pode regularizar aquisições de imóveis rurais por estrangeiro feitas sem observância da lei até a data da publicação dessa instrução normativa. Quais são essas hipóteses? A instrução normativa no artigo 28 traz outras hipóteses. Por exemplo, o estrangeiro que é casado com um brasileiro e que tenha filhos, brasileiro ou estrangeiro, mas que resida no país, ou que tenha se naturalizado brasileiro após a aquisição, ele vai poder regularizar a sua aquisição que não observou a lei, desde que o imóvel que ele tenha adquirido não ultrapasse 50 módulos de exploração indefinida, não esteja em área indispensável à segurança nacional e não ultrapasse aquele limite do município dos 25%. Se ele unir todas essas condições, mesmo que ele tenha adquirido imóvel rural sem observar a Lei 5.709, ele vai poder regularizar a sua situação. Outra situação que a instrução normativa diz que pode ser regularizada é a hipótese do estrangeiro que adquiriu imóvel rural sem observar a lei, mas que já transferiu esse imóvel rural para um brasileiro. Nesse caso, não há sentido, não há motivo para anular essa aquisição. Então, essa aquisição também vai poder ser regularizada. E ainda a instrução normativa fala das aquisições ocorridas antes de 7 de outubro de 1972, também vão poder ser regularizadas. Tem mais uma hipótese que não está na instrução normativa, mas é pacífico também que essa situação pode ser regularizada. É o caso do português residente no Brasil que adquiriu um imóvel rural sem aquele certificado de reciprocidade que eu falei na primeira aula, que ele tem que pegar um certificado de reciprocidade no Ministério da Justiça. Ele adquiriu o imóvel sem aquele certificado, mas depois da aquisição ele conseguiu esse certificado. Nesse caso, ele também vai poder regularizar a situação dele, porque não faria sentido a gente anular essa aquisição para depois anular esse registro dessa aquisição para depois fazer um novo registro dessa aquisição. Então, também é pacífico que essa situação pode ser regularizada.